Oiê, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui é a Duda Silva. Eu tô muito feliz por você estar nesse vídeo aqui comigo. E hoje eu vou fazer o passo a passo desse pezinho, não é desse, do outro. Esse daqui já tá prontinho, é esse pezinho que eu vou fazer, só que no outro. E vamos bater um papo aqui também, tá? Sobre CLT, sobre como eu trabalhei em CLT, por que que eu saí, por que que se eu quero voltar um dia, né? Se aparecesse uma oportunidade, se eu queria, né, trabalhar em CLT. E eu quero conversar sobre isso com vocês, porque hoje em dia as pessoas entendem que empreender é o que há, né? E não é bem assim que funciona. Então eu vou conversar com vocês sobre isso, vou explicar meu ponto de vista e vou aproveitar para fazer o passo a passo do outro pé, tá bom? Porque aí vocês ganham um vídeo de bate-papo e ganham um vídeo também de passo a passo, tá? Para quem gosta de ver cutilagem, esmaltação, como eu preparo a unha para cutilar, vai estar tudo aqui, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro que o meu curso, né, eu sempre esqueço de falar isso, mas o meu curso, ele está aberto, mas é por tempo limitado, gente. Eu vou precisar fechar esse curso para adicionar algumas aulas e fazer algumas mudanças, tá? Então, ele tá com valor ótimo. Eu vou deixar ele passando aqui do lado para vocês verem como ele é completo dentro da plataforma, tá? Não é um curso assim, por outros meios, né? Aquele curso que tem uma aula, duas aulas, só ensina uma coisa ou outra. Vocês estão vendo aí que tem bastante aula, bastante coisa para aprender, os vídeos são de qualidade e tá num valor assim imperdível, tá? E lembrando que o acesso é vitalício, então você comprou o curso agora, você vai ter acesso para sempre, tá? Você sempre vai ter acesso a qualquer atualização que eu coloque, tá bom? Então, o link fica aqui embaixo para vocês, tá? Caso vocês queiram adquirir o curso, tá bom? E eu tô passando esse recado agora porque depois eu vou esquecer, tá bom? Eu acabo esquecendo e não falo sobre o curso, só fica aqui na descrição, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar também outra coisa que eu esqueço. Eu vou apresentar para vocês os esmaltes que eu usei, tá bom? Pera aí que eu vou ajeitar aqui e vou mostrar para vocês. Então, eu usei esse daqui que é o Carícia perolado, né? Ele já tá passando no meu pé sozinho já, de tanto que eu uso ele. O Zaz também, né? Já virou minha cor favorita. E o francesinha da Kiko, tá bom? Eu tô usando essas três cores. Eu passo o cintilante, depois eu passo o cremoso e eu faço a francesinha, tá? De extra brilho, eu tô usando esse extra brilho aqui da Kiko roxinho, né? Eu acho que esmalte lilás combina com extra brilho roxinho, mas se você tiver um transparente também vai ficar bom, gente. A função dele não é deixar roxinho, a função dele é fazer que dure mais o esmalte e o brilho, tá bom? Basezinha é essa daqui que eu tô usando também, tá bom? Voltei a usar, na verdade, né? Que a minha tinha acabado, eu tava usando outra base, agora eu voltei a usar essa daqui, tá? Ah, antes que perguntem, eu tô usando luva sim pra fazer os meus próprios pés. Por quê? Porque quem já assistiu outros vídeos aqui sabe que eu tenho um ressecamento na mão. E se eu ficar em contato com acetona muito tempo, com água, né? A minha mão começa a ficar mais sensível. Então, quando eu faço meu pé, eu faço de luva, tá? Quando eu faço a mão não dá, né, gente? Como é que eu vou fazer a mão de luva, né? Senão eu não faço a mão. Mas o pé, eu costumo usar luva, tá bom? Agora vamos pro outro pé, vou trocar aqui o pezinho e vamos começar o bate-papo e o passo a passo. Então vamos lá, olha que horror que tá esse pé, ó. O tênis fez o favor de tirar um pouquinho do esmalte, tá horrível, tá? Eu tô passando aqui algodão e acetona, tá, gente? Normalmente eu uso removedor, mas meu removedor acabou. Então, eu tô usando acetona, tá? Então, vamos lá, né? Pra quem não sabe, né, a sigla aí do título do vídeo, CLT, carteira de trabalho, né? As pessoas que assinam carteira, que trabalham de forma, são empregados, né, de um estabelecimento e recebem um salário fixo, tem lá os seus direitos, seu INSS e tal, e coisa e tal. Eu já trabalhei de CLT, eu trabalhei acho que por 6 anos, 5 anos, não sei, de CLT em um salão de beleza. Trabalhei mais alguns aninhos
de comissão, né? Que é um contrato que você faz ali e você ganha uma porcentagem do que você faz. E já trabalhei de outras formas também. O que eu posso dizer para vocês, gente? O CLT, trabalhar de manicure em CLT, tem muita gente que fala que não compensa, que compensa abrir um negócio, que compensa trabalhar por conta própria. Gente, eu vou cortar a unha, tá? Só parando aqui um pouco o assunto. Eu vou cortar a unha, eu corto de trás assim, ó, tá? Com a parte de trás do alicate, tá? Não é assim, é assim, tá bom? Mas continuando. Aí muita gente fala que é bom, tem gente que fala que é ruim. O que eu posso dizer pra você? Depende da situação que você vive, tá? Então, por exemplo, na época que eu trabalhei CLT, eu tinha acabado de sair de um curso, eu não tinha cliente nenhuma e nem tinha uma estrutura para abrir o negócio, sabe? Eu não sabia como funcionava uma gestão, eu não sabia como funcionava mesmo, sabe, o salão, o horário que normalmente funcionava, os dias de mais movimento, eu não sabia nada, sabe? Eu saí do curso somente com aquilo que eu aprendi, a fazer unhas, né? A fazer unhas, anatomia das unhas e só isso. E aí, pra mim, o salão foi assim, uma escola, uma extensão do curso. Agora eu tô lixando, gente, eu tô lixando com essa lixa aqui 180, porque eu quero acelerar o processo, tá? Senão eu lixaria com a outra aqui, também tem outra pequenininha aqui. Vai com ela mesma, tá? Como eu cortei retinho, o lixamento ser mais rápido. E aí, o que eu aprendi? O que foi bom pra mim? Talvez você se identifique com isso que eu vou falar agora. Quando eu trabalhei em CLT, era bom por quê? Porque eu não sabia precificar, eu não tinha cliente nenhuma, não levei uma cliente pro salão que eu fui trabalhar, né? As pessoas que eu atendi eram só as modelos, né? Que eu fazia lá no curso que tinha, né? Modelo. E, assim, tudo que eu consegui aprender foi dentro do salão de beleza, né? Então, eu aprendi, por exemplo, a fazer anotações de quantos atendimentos eu fiz, quantas mãos saem por mês, quantos pés saem por mês, quantos pés e mãos, o spa dos pés, o que as clientes estavam pedindo mais, qual era o dia de mais movimentos, tudo eu aprendi no salão, tá? Para que depois eu pudesse ter o meu estúdio ou até trabalhar em domicílio, tá? Agora sim, gente, não é só vantagem trabalhar em salão, tá? Por quê? Eu vou explicar a minha experiência para vocês, tá? Eu vou mostrar a minha experiência para vocês no salão. Quando eu comecei a trabalhar no salão, eu tinha 17 anos e era um salão em uma galeria. Não era uma galeria de beleza, era uma galeria só, sabe assim? Então tinha várias coisas, tinha distribuidora de água, distribuidor de gás, tinha restaurante, tinha um monte de coisa. E aí tinha um salão de beleza lá também, né? E não era uma esmalteria, era um salão mesmo de beleza. Então tinha estética, tinha gente, enfim. E aí eu fui trabalhar lá, né? E aí eu trabalhava de carteira, eu ganhava o meu salário ali na carteira. Eu lembro que na época não era muito, eu acho que era menos de R$1.000, gente, o meu salário na carteira. E aí ainda tinha os descontos, então era menos que isso. Mas aí, tô falando de 2013, né? As coisas eram diferentes. Enfim, e aí eu fui trabalhar lá, né? E recebi esse salário. Só que assim, gente, vocês sabem que quando o empregador, ele contrata uma pessoa, ele tem um custo muito grande para manter aquela pessoa ali no estabelecimento, no local trabalhando, né? Que é o INSS, os seguros, tem o contador, tem outras coisas que ele precisa pagar ali para que a pessoa trabalhe ali. Então, não é só o salário que ele vai te pagar, ele vai pagar outras coisas por ter um empregado ali, por ter uma pessoa de carteira assinada. Então, para suprir, né, todos os custos que eu tinha, né, que eu dava ao salão, né, por ser carteira assinada, a cobrança era muito maior, tá? E cobrança de que tipo, Duda? Do tipo, por exemplo, quando eu levava atestado, né, ficava doente, acontecia alguma coisa, eu levava atestado.
Aí, tipo, na mesma semana, eu não podia, eles meio que, sabe assim, de uma forma respeitosa, não sei se respeitosa, mas assim, eu não podia rejeitar cliente, eu não podia dispensar cliente, entendeu? Sempre falavam para mim investir em materiais bons, porque o material ainda era meu, tá? Era carteira assinada, mas o material como alicate, essas coisas eram tudo meu, né? Creme, tudo. E aí, eles cediam a autoclave e os descartáveis só. E aí, a cobrança era muito grande, entendeu? Isso me fez muito mal na época, né? Foi muito difícil, porque era uma cobrança muito grande, tinha essa questão de meta, né? Ai, vai bater a meta, bater a meta. Eu cheguei a bater a meta algumas vezes, mas assim, nem compensa, sabe? Porque foi um desgaste muito grande, eu tive que atender muitas pessoas, muita gente, eu acho que o serviço não ficou legal, o atendimento não foi bom também, porque eu tava ali naquela correria da meta. Mas, enfim, a cobrança trabalhando CLT, ela é maior. E naquela época eu podia sofrer essa cobrança porque eu morava com os meus pais, primeiramente, né? As minhas continhas, eu não tinha muita conta para pagar, eu não tinha muita coisa para fazer. Eu também não tinha muita vida social, não tinha namorado, não tinha nada. Então era muito mais fácil para mim, né? Eu ia lá, trabalhava, acabou, e era isso. Mas assim, a cobrança era muito grande. E é uma das coisas que, eu tô respondendo já a última pergunta, né? Mas é uma das coisas que eu não voltaria a fazer, tá? Mas aí, vamos continuar no assunto, né? Depois eu falo mais sobre isso. E aí, eu saí do CLT aí passou o tempo, né? Aí eu conheci, né, o pai das minhas filhas. Aí a gente foi viver junto, né? E aí passou o tempo. Nesse meio tempo eu conquistei minha casa própria, né? Na verdade, eu estava construindo minha casa própria e aí terminei minha casa própria. Não do jeitinho que eu queria, mas do jeitinho que já dava para morar. E aí fomos morar junto. Com 2 anos que a gente estava morando junto ali, nesse meio tempo que eu trabalhei no salão, eu engravidei da minha filha mais velha, da Evelyn. E aí eu trabalhei até 8 meses. O certo, né, o que eu queria mesmo, era trabalhar até os 9 meses, né? Certinho ali, sabe? Tudinho. Só que o que começou a acontecer, gente, né? É uma experiência minha, tá? Não tô dizendo que todos os salões são assim. Mas eu tava ficando muito sobrecarregada. Eu acho que o salão não entendia que eu estava grávida, né? E tinha questões também, como por exemplo, como era um salão de beleza, tinha questão dos produtos, né? A inalação dos produtos de cabelo, né? Que aí fazia progressiva, fazia outros tipos de procedimento que tinha aquele cheiro muito forte. E eu ficava ali em contato com aquilo, muitas vezes no meu rosto, né? Apesar da máscara, ficava ali no meu rosto porque eu atendia junto, né? A pessoa pedia para fazer pé e mão e pedia para fazer o cabelo também. Então, aquilo começou a Foi a primeira vez, assim, que trabalhando em salão, né? Que eu trabalhava ali naquele lugar há tanto tempo, que eu me sentia um pouco desvalorizada, um pouco... Sei lá, sabe, assim... eu sempre sentia que eu era muito bem respeitada ali. E depois, nesse momento aí, eu me senti meio que... Sei lá, enfim. Você deve estar entendendo o que eu tô querendo dizer. E aí, eu fiz o meu chá de bebê lá. E, gente, olha, isso é tema para outro vídeo, sabe? E foi assim, foi bom, eu ganhei muita coisa, as clientes estiveram lá, foi muito bom. Mas assim, em relação aos colegas de trabalho, eu fiquei muito decepcionada. Depois eu faço um vídeo dizendo sobre isso, né? Falando sobre esse assunto. Mas assim, e aí eu saí com 8 meses. E pra você ter uma noção, a cobrança era tão grande, né? E eu não era mais carteira assinada, eu trabalhava por comissão. E eu era a única manicure dali,
né? Na época, eu acho que o salão não tava muito bem das pernas, então não tinha outra manicure, só tinha eu. E eu tinha ali uma agenda cheia, eu era muito carismática, eu era muito rápida, né? Eu entregava tudo. Só que depois desse chá de bebê, eu fiquei tão desmotivada, sabe? E aí eu pedi pra sair antes, né? Falei, olha, eu falei que eu ia sair com 9 meses, mas eu já quero descansar, eu quero cuidar das coisas da minha neném, quero lavar roupinha, tudinho. Aí aceitaram, né? Falaram, até porque eu vou fazer o quê? Me prender. Eu não era mais carteira, né? Mas eu comuniquei que ia sair, dei uma data e falei que ia sair. Na data que eu falei que ia sair, e no horário, né? Eu falei, olha, dia tal, eu vou sair tal hora, porque é o dia que a minha mãe vai poder vir aqui buscar minhas coisas, né? Que eu tinha muita coisa lá, tinha, nossa, eram 4 ou 5 bolsas dessas retornáveis só de esmalte, eu tinha muito esmalte, já tava ali há muito tempo. E fora as outras coisas, né? Alicates, acho que era 42 alicates, 40 alicates, não sei. Espátulas, muita coisa, muita coisa. Eu tinha construído muita coisa ali. E era o horário que minha mãe ia conseguir buscar as coisas pra mim, né? Aí no dia, né, eu marquei, falei com... Eu acho que eu tinha marcado 3 horas. E aí minha mãe foi lá buscar. No momento que a minha mãe tava indo, né, que a minha mãe me mandou mensagem falando que tava indo lá buscar as coisas, que eu não podia carregar, eu já tava com 8 meses. Chegou uma moça pedindo pra fazer as unhas. Aí eles falaram assim, ah, poxa, mas você não pode atender a moça rapidinho, que não sei o quê. E eu falei, não, gente, eu não posso atender. Meu combinado foi ficar aqui eu fiquei até o dia, a hora que eu combinei. Agora minha mãe tá vindo pra cá e eu tô indo embora. Ah, mas não custava nada. E tipo assim, no dia que eu saí de lá, que eu parei de trabalhar lá, eu não recebi, tá? Que eu recebia mensalmente. Mesmo trabalhando com comissão, eles me pagavam mensalmente. E eu não recebi. Tipo, eu não recebi. Eu estava com 8 meses. Eu estava chateada por uma situação que já tinha acontecido. A minha mãe estava a caminho e eles ainda quiseram, né, assim, né, de certa forma, me obrigar a fazer a unha de mais uma cliente, mesmo sem ter me pago o tempo que eu já tinha trabalhado naquele mês. Então, assim, cara, eu vivi essa experiência. Todos os salões são assim? Nem todos são assim, tá? Então, tem salões que tem outra política, outras pessoas, e são pessoas diferentes que têm outros valores, né? Mas eu sou muito humana, sabe? Eu gosto muito de pensar no outro, né? E gosto muito que o outro pense em mim também de forma humana, né? Por mais que eu estivesse trabalhando ali e fosse, né, uma funcionária, uma pessoa, né, que ia trazer retorno, né, pro salão. O salão tem números e tem que trazer o retorno. Eu tô falando aqui, gente, pra dar tempo da base secar direitinho, como já fiz o outro pé. Eu fiquei chateada, fiquei muito chateada. E quando eu saí de lá, assim, eu cheguei em casa, eu chorava muito, porque eu dediquei muitos anos ali e saí ainda como errada, sabe? Por não atender, porque ficaram um pouco chateados. Aí ligaram pra mulher que tinha pedido horário, falou com ela, ela não quis ficar, não sei o quê. E foi muito complicado, porque eu me dediquei tanto, eu fiz tanto, né, pelo espaço. Construí ali o império de esmaltes, de alicates, de tudo certinho, tudo do meu bolso, sabe? Mesmo ganhando pouco, mesmo construindo minha casa, né? Enfim. E por conta dessa experiência, eu não voltaria, tá? Não voltaria a trabalhar em salão, e vou explicar por quê. Porque hoje em dia eu valorizo muito, muito o ser humano, sabe? Assim, a questão humana das coisas. É claro que a gente, quando tem uma profissão, quando a gente trabalha com alguma coisa, a gente foca no dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro para viver, até para a profissão funcionar, a gente precisa do dinheiro, né? Não tem como o cara vender água e comprar água no amor e na simpatia. Não, ele precisa que a pessoa pague a água que ele vendeu para que ele possa comprar mais água e, né, a empresa dele dá certo. Então, é claro que eu trabalho com unhas porque eu tenho meus sonhos para realizar, minhas coisas para fazer,
Mas principalmente, né, eu não trabalho em salão porque lá é somente isso, né? É somente, eu sinto, né, gente? Eu posso estar sendo equivocada, deixa aqui os comentários de vocês aqui embaixo. Mas eu penso muito nessa questão de humano, né? Eu depois que eu saí de lá, né, passou um tempo, eu fui trabalhar para mim mesma. E eu pude ser esse lado humano, sabe? Sabe aquela cliente que às vezes marca um horário e no meio da unha ela chora, ela tá passando por uma situação difícil, você vai lá, pega uma água, dá um abraço, sabe? Eu gosto disso. E no salão eu sinto que eu não podia ser isso, sabe? Mas isso faz parte de mim, eu sou esse tipo de pessoa. Se estiver na rua e alguém começar a conversar comigo, começar a chorar, começar a querer um abraço, começar a querer uma atenção, eu vou dar. Porque é o que eu quero quando eu tô triste também. Né? Eu faço com o outro o que eu quero que façam comigo. E quando tem um salão de beleza, tem tantos custos, tanta coisa para ficar aberta, tanto investimento, é tanta coisa que eu acho que eles esquecem esse lado humano, né? Eu não tô generalizando, gente. Tem salões aí que tem uma parte totalmente humana, mas é porque eu acho que é uma necessidade. Porque quando a gente entrega uma unha, não é só a unha que a cliente tá recebendo, né? É o autocuidado. Ela marcou o horário, ela fez um movimento ali para cuidar dela, ela guardou talvez dinheiro para fazer aquilo dali, ela se organizou, sabe? Só pelo bem-estar de se ver mais bonita, de se ver mais bem cuidada, sabe? Então, eu acho que essa questão humana é primordial também, é importante, sabe? E trabalhar em salão para mim não possibilita isso, né? Parece que eu tô sempre pensando, o salão tá sempre, né? O estabelecimento tá sempre pensando em dinheiro, né? É só fazer e tchau, tchau. E tudo bem, né? Quem concorda que unha é isso, beleza, tá certo, cada um com sua opinião e com seu jeito de trabalhar, né? Ah, não, o negócio é ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso. Tudo bem, vai lá e faz, mas eu Duda, não trabalharia, né? Não voltaria a trabalhar no salão por conta disso, né? Hoje em dia eu me sinto muito mais tranquila, né? Trabalhando em domicílio. E aí, às vezes, a cliente quer conversar um pouco mais, às vezes a cliente quer, sabe, tomar um cafezinho comigo. Eu atendo muitas idosas e, às vezes, elas precisam ali de uma pessoa só para bater papo, sabe? De se sentir mais bem cuidada, relembrar a juventude dela, que ela fazia as unhas, as cores que ela usava, contar as histórias, né? Idoso gosta muito de contar histórias, né? E eu tô ali para ouvir, eu me sinto bem por isso, sabe? Faz com que minha profissão tenha mais sentido, né? Não é só entregar uma unha. Outra coisa que eu vou contar para vocês é se foi fácil sair do CLT, tá? Gente, então, o que acontece? O que eu fiz para conseguir sair do CLT? Quando eu descobri que eu estava grávida da minha filha, eu já não trabalhava de CLT, eu trabalhava com comissão, tá? Saí do CLT, me tiraram e trocaram o formato da empresa, tá? Ninguém me avisou, ninguém chegou e falou assim, ó, você vai sair do CLT, não. Ela virou e falou assim, ó, vou desfazer o nosso contrato CLT e vou fazer um contrato de comissão. Eu falei, beleza, aí você vai lá, recebe suas coisas e tá tudo certo. Eu falei, tudo bem. Ah, o salão vai mudar o formato, não vamos ter mais CLT. Eu falei, tudo bem. E aí trocaram, tá? Sair do CLT pra mim foi isso, tá? Mas eu continuei trabalhando no salão, ganhando por comissão. Como eu trabalhava muito, eu era a única manicure, eu passei a ganhar até mais por comissão do que eu ganhava na carteira, tá? Beleza. Sair do CLT foi isso. Agora, sair de um salão de beleza foi difícil, tá? Porque, como eu falei, nesse dia eu peguei tudo e fui embora. Mas, pra ter minha filha, né? E passou um mês, minha filha nasceu. E com minha filha com 2 meses, eu voltei a atender algumas clientes em domicílio, né? Algumas clientes que eu tinha fidelizado no salão entraram em contato comigo para me atender em domicílio. Então, eu deixava minha filhinha ou com o papai ou com a minha mãe, né? Com o papai delas ou com a minha mãe e ia lá atender. Gente, não foi fácil, porque durante esses meses que eu tava grávida da minha filha, eu tinha muito medo de quando ela nascesse eu não conseguir trabalhar,
porque eu nunca tinha cuidado de um bebê, eu nunca tinha tido um bebê em casa, eu não sabia se ele ia nascer com saúde suficiente para mim poder deixar com outra pessoa, eu não sabia se a minha mãe ia poder ficar com ela ou ia ter condição de pagar uma pessoa para ficar com ela para trabalhar, não sei se eu teria segurança também. Então, era incerto, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, foi uma felicidade imensa, mas eu já comecei a pensar nisso. Eu falei, olha, eu tenho ali 8 meses para mim começar a pensar, né? Que eu descobri, eu já estava com um mês. Para mim começar a pensar como vai ser minha vida. E como é que eu me organizei para caso depois da minha filha nascer, eu não precisar, né, trabalhar. Eu fui zerando minhas contas, tá? Eu tinha um guarda-roupa que eu tinha comprado, aí eu fui lá, tava parcelado, eu paguei as parcelas adiantadas, eu fiz uma reforminha na casa, eu tinha umas parcelas no meu cartão de crédito, eu fui lá e zerei as parcelas, tinha algumas pendências assim de contas de cartão, de um negocinho ali, um negócio que eu comprei ali, lá, eu parei, sabe, de comprar e fui lá e quitei tudo, né? Quando eu tive minha filha, eu acho que a minha única dívida, eu já tinha minha casa própria, né? Como eu disse pra vocês, eu já morava na minha casa, ela não tava assim, né, pronta, mas ela já tava, né, já dava pra morar. E aí eu passei a comprar tudo à vista. Então o berço da minha filha eu comprei à vista. Aí passou 2 meses, eu fui lá consegui comprar a cômoda à vista. Aí passou mais 2 meses, eu consegui comprar toda a decoração do quarto, né? O quartinho já tava pronto, né? A gente já tinha a casa pronta. Aí a decoração, sabe? Aqueles bibelozinhos, aquelas coisinhas pra botar fralda e tudo. E nos 2 últimos... os 3 últimos meses, eu e meu esposo tirava uma quantia para comprar tudo que a neném precisava. A gente sentou, escreveu tudo que a neném ia precisar, sabe? Essas coisinhas de escovinha de cabelo, essas coisinhas de bebê, sabe? Escovinha de cabelo, talco, não sei, utensílios de bebê, né? E depois nós fizemos um chá de bebê também. O chá de bebê eu fiz na minha casa mesmo, foi bem em família, e fez o chá de bebê também no salão. Eu acho que eu tenho foto da quantidade de fralda que eu ganhei no salão. Acho que eu vou botar aqui pra vocês. Se eu encontrar a foto, eu vou colocar aqui. Tô esperando secar bem, tá, gente? Pra fazer a ponta da francesinha. E aí, assim, essa foi a forma que eu saí, tá? Pra ficar assim, tô tranquila. Então, eu já tinha casa própria. E aí, eu zerei minhas contas. Eu tinha bastante continha. Eu nunca fui uma pessoa de me endividar muito. Mas sabe como é que é, né? Passa uma mulher que vende Avon, a gente compra. A mulher que vende Boticário, a gente compra. A mulher que vende calcinha, a gente compra. A mulher que vende não sei o quê. E a gente sempre comprando alguma coisinha. Aí precisou de um guarda-roupa, parcela o guarda-roupa. Precisou de um fogão novo, parcela o fogão. Tinha essas continhas assim, sabe? Não era muita dívida, mas eu tinha essas continhas. Aí, quando eu descobri que eu tava grávida, e aí eu pensei já no futuro, né? Como é que ia ser depois. Aí eu já fui quitando tudo. Entendeu? Foi. Eu parei aqui para me concentrar. Mas eu fui quitando tudo. Então, foi essa forma que eu arrumei de sair, né, assim, do salão, do CLT, tranquilamente, tá? Zerando minhas dívidas. É claro que depois o padrão baixou demais, porque eu comecei a atender em domicílio mais alguns clientes e com horário muito reduzido. Porque minha filha eu tava com um bebezinho de 2 meses. Aí eu deixava ou com a minha mãe ou com o papai delas, né? Quando ele chegava do trabalho, pra conseguir atender. Então, assim, era um tempinho. Eu tinha ali 2 horinhas, tipo assim, pra atender e voltar pra casa, porque eu só amamentava, né? Ela não tomou fórmula. E aí era o tempo também dela não chorar, dela não acordar. Então, era esse rolê aí. Então, não foi muito fácil sair do coisa, né? Foi um processo de alguns meses, me organizando muito bem, botando tudo por escrito, para que eu pudesse ter minha filha e ter tranquilidade, sabe? Não ficar assim, eu tenho que voltar a trabalhar porque eu tenho muita conta para pagar. O fato de eu ter uma casa própria também ajudava muito, né? O fato de eu não pagar mais aluguel na época me ajudava bastante, porque eu não tinha que me preocupar com moradia, né? E aí o restante das contas eu ia rachando com meu esposo, né?
água, luz, na época, né? Eu rachava água, rachava luz, a gente fazia assim, meio a meio cada um. Aí como eu fazia os atendimentos, eu conseguia, né, pagar a minha parte. E quando eu não conseguia também, ele pagava tranquilamente, até porque ele sabia que eu já estava fazendo um esforço muito grande de cuidar da criança e trabalhar, né? Mas era uma questão minha mesmo de pagar. Então, sair dessa forma, tá? Então, se você, eu pretendo sair, quero sair do salão que eu trabalho, quero sair do CLT, eu trabalho CLT em outra coisa e tô querendo, né, me tornar manicure, trabalhar por conta própria, ter essa independência de marcar os meus horários, né? Faça isso. Comece zerando suas contas, tá? Bote um prazo ali, né? Como eu tinha um prazo que não fui eu que botei, né? Era 9 meses pra menina nascer. Mas você pode colocar um prazo ali de 6 meses, de 10 meses, de 1 ano, trabalhando nesse emprego ainda e não fazendo dívidas e quitando suas coisas, se organizando, que eu tenho certeza que você vai conseguir sair também do CLT, né? Vai trabalhar para você, vai conseguir fazer suas coisas, tá? O mais importante, gente, não é o quanto você ganha, é o que você faz com que você ganha, as dívidas que você tem. Porque depois que eu parei, né, parei de fazer dívidas, me sobrava muito mais dinheiro e eu vivia muito melhor, entendeu? Mesmo trabalhando em um período curto e diminuindo muito os meus ganhos naquela época, né, que eu não conseguia atender como eu atendo hoje em dia. Eu tinha um bebê em casa, né, um recém-nascido praticamente. Como eu não tinha dívida, as coisas ficaram um pouco mais fáceis para mim. Claro que eu tinha meu esposo também, que na época me ajudava, né, e tal. Eu era casada, então era mais fácil. Mas assim, nunca precisei ficar dependendo só dele, sabe? Não virei dona de casa. Eu pagava minhas contas, as minhas coisas com o meu dinheirinho e comprava também com o meu dinheirinho. Claro que eu não comprava no mesmo dia, né? Parcelava, ou então, quando não parcelava, eu ia juntando para comprar aquilo que eu queria, né? Nesse período também eu tive a licença maternidade, né? Que na época eu pagava o meu microempreendedor, então tive direito. E fui levando dessa forma, sabe? Fui levando dessa forma. Aí, final de ano, eu fazia alguns artesanatos para vender também, que era um serviço muito bom que eu fazia em casa e vendia pela internet. Mas, enfim, gente, foi essa forma que eu consegui para sair disso, tá? Então, e agora falando sobre se não trabalhar de CLT, trabalha de quê, né? Se eu não trabalhar de carteira assinada, a manicure trabalha como? A manicure trabalha de diversas formas. Eu, por exemplo, eu já tive um estúdio, né? Eu já atendi na minha própria casa e hoje em dia eu atendo em domicílio. Não sei se montaria um estúdio. Às vezes eu me pego pensando se eu montaria um estúdio. Talvez eu faça um outro vídeo depois para vocês falando por que eu não tenho mais um estúdio, né? Que eu trabalho em domicílio. Mas tem essas formas. A manicure pode trabalhar também como freelance em um salão. Freelance você trabalha nos dias lá, por exemplo, de freelance de quinta a sábado. E aí você sábado recebe lá o que você fez, ou diariamente você recebe, conforme você trabalha, entendeu? E aí tem lá os contratinhos do salão, como é que você vai fazer, e você trabalha lá. Ou você pode trabalhar também para você, como eu faço, né? Trabalhar em domicílio, e aí você faz uma bolsinha e vai lá atender. Ou você pode montar um estúdio na sala da sua casa, no seu quarto, no local da tua casa, na garagem, na varanda. Ou você pode também alugar um espaço, né? Você pode também fazer um aluguel de cadeira, né? E pode trabalhar dessa forma também. Então, assim, gente, a desculpa para eu só posso trabalhar de manicure se for de carteira assinada não existe, tá? Você pode trabalhar por comissão, você pode trabalhar por conta própria, você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar de diversas outras formas, tá? Eu, hoje em dia, trabalho somente em domicílio. Eu já tive estúdio fora da minha casa, já trabalhei na minha casa, já trabalhei no salão. Mas hoje em dia eu me sinto muito bem trabalhando dessa forma, tá? Então o vídeo é esse, gente. Eu sei que ficou confuso, eu começo a falar uma coisa e depois termino com outra. Mas é porque o propósito desses vídeos é justamente trazer um videozinho mais espontâneo pra vocês, sabe?
Eu não quero ter um roteiro aqui e ficar falando as coisas porque parece que não sou eu, sabe? Eu gosto de conversar assim, eu converso com as pessoas assim, falando vários assuntos ao mesmo tempo, que a minha mente é muito aleatória. Mas eu espero que você tenha entendido, né, o que aconteceu, por que eu não volto a trabalhar em salão, por que eu saí do CLT, por que eu não voltaria, né? E quero que vocês entendam também que o que eu conto aqui são as minhas experiências baseadas no que eu vivi, tá? Não estou dizendo que todos os salões vão ser da mesma forma, vão te tratar da mesma forma, ou trabalhar CLT é ruim, tá? Porque depende muito de como você tá vivendo, sabe? Se você tá, por exemplo, num local, abriu um estúdio, e você não tem cliente nenhuma, não tá dando retorno, você tá pagando para trabalhar, eu acho melhor você ir para um salão para você ganhar um pouquinho de experiência, para que você possa cativar algumas novas clientes e talvez no futuro você abra um negócio novamente, entendeu? Entende? É essa parte que eu tô dizendo. Então o salão foi muito útil para mim, eu agradeço a Deus, né? Graças ao salão de beleza que eu consegui, né, dar o pontapé inicial da minha casa própria, construir minha casa do zero. Mas não voltaria hoje em dia. Hoje em dia é um lugar que eu não queria estar mais, tá bom? Então é isso, gente. A unha ficou assim, ó, bem bonitinho esse pezinho. Olha ela, pra quem só gostava de francesinha branca, agora eu tô bem ousada, né? Às vezes é rosa, às vezes é vermelho. Tô usando bastante. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, tá? E curta o vídeo também, para que eu me sinta incentivada a fazer mais vídeos desse tipo, tá? Porque eu vou entender que vocês estão gostando desse conteúdo meio aleatório da manicure louca aqui. E vou gravar outros vídeos para vocês com essa mesma pegada de passo a passo, com bate-papo, contando um pouco das minhas experiências, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.